Fala galera, tô de volta e vamos continuar com o nosso teste. Agora que a gente já tem garantido que o e-mail e a senha foram passados, né, que a gente tem esses parâmetros, a gente precisa autenticar o usuário. E qual é a próxima etapa aqui? Como é que a gente autentica um usuário? Bem, a gente poderia simplesmente fazer uma consulta no banco de dados, né, e procurar um usuário que tenha o e-mail e a senha passados. Porém, nesse projeto aqui, a gente vai partir da premissa que a gente vai guardar a senha no banco de dados criptografada, né? E o algoritmo que a gente vai usar aqui não permite que a gente descriptografe uma senha. Então, eu não posso, por exemplo, receber aqui um e-mail rodrigo@gmail.com com a senha 123, por exemplo, e criptografar essa senha 123 e passar para o meu banco de dados para testar. Por que isso não funciona? Esses algoritmos que só criptografam, que eles não descriptografam, toda vez que a gente gera uma hash diferente para uma string, no caso a 123, né? Ele sempre gera uma hash diferente, ele nunca gera uma hash igual. Então, se eu pegar 123 e fizer uma hash para ela e comparar com o que está no meu banco de dados, vai dar errado a comparação exata. Então, a gente precisa usar a própria biblioteca de criptografia. Ele geralmente tem um método auxiliar para você comparar uma hash com uma string. E ele te diz se aquela hash com aquela string faz um match correto, né? Então a gente vai ter que fazer uma validação aqui em duas etapas. Primeiro a gente precisa encontrar um usuário no banco de dados com o e-mail fornecido. Se a gente encontrar um usuário com esse e-mail, a gente vai comparar depois o password, que é o password que está no banco de dados, que ele já está criptografado, com a string que a gente passou do nosso cliente que não está criptografada. E aí o framework vai dizer para a gente se aquela senha é válida ou não. Então, dito isso, a nossa próxima etapa aqui então seria encontrar um usuário com o e-mail fornecido no banco de dados. E como a gente já falou sobre isso aqui também, o use case não faz acesso ao banco de dados. Ele vai delegar essa função para a camada de infraestrutura, um repositório que vai fazer isso. Então nós temos agora que integrar o nosso use case com um repositório. Então, vamos começar com um teste aqui. Deixa eu limpar aqui o meu console. Eu estava fazendo uns testes aqui no Git. Então vamos lá. A gente quer integrar uns componentes do use case com o componente do repositório. Então should call, vamos chamar aqui de load user by email repository. Então ele deve chamar esse componente aqui with correct email. Então esse é o teste que a gente vai fazer no momento. E depois desse teste aqui eu já vou criar o nosso make SUT para evitar que a gente tenha que ficar alterando nossos testes caso mude o nosso construtor aqui. E nesse caso a gente já vai ter mudança no construtor, por sinal. A partir de agora a gente vai precisar de uma classe, que é o nosso repositório, e ele vai ser um spy novamente, uma classe de teste. Vai ter um método assíncrono que a gente vai chamar de load. Esse load espera receber um e-mail. Ok, vamos agora, deixa eu copiar isso aqui, e vamos criar a instância do nosso spy, que vai ser um new load user by email repository spy. E vamos injetar esse repositório no nosso use case, beleza? E qual é o teste aqui? Dessa vez a gente quer realmente invocar a nossa função auth. E como eu estou testando só a integração dos componentes, não me importa o retorno nesse caso. Eu quero chamar o nosso auth. Nesse caso aqui, a gente vai passar um e-mail e a senha. Então aqui seria o n password. E se eu esquecesse de passar minha senha aqui por acaso, o que ia acontecer? A gente ia cair nesse erro aqui, né? A gente espera receber os dois parâmetros. Ele não ia chegar na linha de baixo. Então, vou até deixar aqui por enquanto, então, para a gente ver se vai acontecer isso mesmo. Vou botar só o e-mail aqui. Nesse caso aqui, a gente espera que o e-mail recebido pelo nosso spy, deixa eu apagar isso aqui tudo, que ele seja o mesmo e-mail que a gente passou para o nosso use case. Então, esse é o setup. Vou salvar aqui, vou rodar o npm run
test unit, deve falhar, beleza. E olha o erro que ele deu aqui, ó, missing param password. Então, como eu falei, ele caiu no erro de cima. Então, vamos colocar aqui o n password. Agora o erro vai mudar. Agora ele esperava receber um e-mail e recebeu undefined. Agora sim, vamos tratar ele. O que a gente tem que fazer aqui? Depois disso tudo, a gente precisa invocar o nosso repositório. E a gente injetou o repositório no construtor do use case. Então, a próxima etapa aqui é criar o nosso construtor, que vai receber um repositório. E aqui ele não é um spy, é a classe de produção. Vamos capturar esse repositório no construtor. Beleza. E utilizar esse repositório .load, que foi um método que a gente definiu aqui, load, e temos que passar para ele o nosso e-mail. E é uma função assíncrona, então a gente tem que usar com await. Então é isso basicamente que a gente tem que fazer na nossa classe de produção. E deve falhar novamente, vou salvar aqui para comprovar isso, show. E para fazer o teste passar, o que a gente tem que fazer? A gente precisa capturar o e-mail enviado para o nosso repositório para poder comparar ele aqui embaixo. Então a gente espera que o e-mail recebido aqui seja o mesmo e-mail que a gente passou para o nosso use case. E agora sim, o teste passou, show de bola. Vamos commitar que está funcionando. Então vamos lá, ensure auth use case. Deixa eu copiar esse nome aqui que é muito grande. Calls repository with correct email. Então, vamos commitar. Beleza, já foi. E agora vamos fazer o nosso refactor tradicional, que é criar um make sut, que vai ser um arrow function. E aqui dentro vamos copiar esse setup aqui, que é muito parecido. Então vou copiar, colar aqui. E é isso mesmo, só falta retornar aqui no final o sut e o repositório. Tem que retornar os dois para a gente poder utilizar nas nossas funções. E aqui no nosso código a gente vai fazer um refactor, vai pegar o sut do nosso make sut. Beleza? Vamos alterar o teste de baixo. E nesse aqui muda quase tudo. Nesse caso aqui a gente quer pegar o repositório também. Então vamos salvar. E beleza, continua passando o nosso teste. Vamos commitar. Move sut creation to a factory helper method. Então movemos o nosso sut para um helper. E vamos continuar com o nosso teste. Qual é o próximo teste que a gente vai fazer aqui? Agora que a gente está utilizando o nosso repositório, né, o método load dele, a gente tem que fazer aquela validação que a gente fez também no nosso router. A gente precisa validar que essa dependência aqui foi injetada corretamente e que é um objeto válido, né? Então, no caso, o objeto válido é um objeto que tem um método load. Então, vou copiar aqui, mas eu já me lembro aqui que eu não posso usar o make sut nesse caso. Porque a gente quer testar o nosso auth use case sem injetar o repositório. E o nosso make sut sempre injeta. Então, nesse caso aqui, a gente vai querer pegar o sut e ele vai ser simplesmente um auth use case sem injetar nada dentro dele. Nesse caso aqui, o nosso teste should throw também. Eu espero retornar uma exceção. If no repository is provided. Então, beleza. A gente vai chamar o nosso auth com os dois parâmetros, correto? E aqui, novamente, a gente espera que isso aqui seja uma promise. Então, vamos capturar de novo aqui a promise, já que a gente está testando a exceção. E a gente espera, nesse caso aqui, que a nossa promise, vou copiar aqui embaixo. Nesse caso aqui, qual o erro que a gente espera que ele retorne? Também é um missing param error, né? A gente não forneceu
o repositório. Então, nesse caso aqui, missing param, que é o load user by email repository. Só que no caso aqui ele vai ser com L minúsculo, já que é uma instância que a gente tem que injetar. E é isso mesmo. Vamos salvar aqui, eu espero que vai dar um erro. Beleza, deu erro. E vamos lá. O teste aqui seria simplesmente botar mais um if desse. E nesse caso aqui a gente vai testar o this.load user by email repository. Se não tiver um cara desse, eu espero retornar um missing param erro do tipo load user by email repository. Vamos salvar e show de bola. Passou. E assim como de costume, eu vou fazer o outro teste junto aqui, que é muito similar. Ele também espera uma exceção, if load user by email has no load method. Então, se for um objeto inválido nesse caso aqui, a gente retorna também uma exceção. Então, já expliquei isso algumas vezes aqui. Mais uma vez, a gente vai testar o nosso auth use case com um objeto vazio. Então, é uma instância do repositório inválida, que não tem o método load. Nesse caso, a gente vai pegar uma promise também. Nesse caso aqui, não é um missing param error, né? Nesse caso aqui, pode ser um invalid param error. A gente está passando um parâmetro inválido. Então, vamos colocar aqui invalid param error. E é esse parâmetro mesmo. A gente injetou um repositório inválido. Então, vamos ter que importar aqui o nosso invalid param error também. E nesse último caso aqui, então, se ele não tiver um método load, a gente vai retornar com um invalid param error. Deve passar já, né? Porque eu já fiz a configuração completa. Beleza, passou. E só para garantir que eu fiz, que o teste está funcionando, eu vou apagar isso aqui de dentro, vou rodar de novo e está aqui. Então, está funcionando direitinho. Tratamos todas as variáveis possíveis aqui. Vamos comitar. Então, o que a gente fez agora? A gente garantiu que o nosso auth use case throws if an invalid load user by email repository is provided. Vamos esperar o commit. E beleza, show de bola. Tratamos nossos erros todos. Vamos ver se tem algum refactor para fazer aqui. Eu acho que não. O código está bem simples. 3 linhas de código em cada teste. Está bem tranquilo. Então vamos lá. A próxima etapa aqui seria o quê? A gente pode já testar a resposta desse load, né? Então, no caso do load retornar um usuário válido, ele retornaria para a gente um user, né? Então, se esse user retornar como nulo, a gente espera retornar como nulo também. Então, vamos fazer um teste para isso. Se o nosso repositório retornar nulo, a gente retorna nulo no nosso lado também. Então, vamos escrever aqui should return null if load user by email repository returns null. Nesse caso seria, ele não encontrou um usuário na nossa base de dados, então a gente vai retornar um token nulo para o nosso router. Então, nesse caso aqui, a gente vai pegar o nosso make SUT. Ok. Vamos capturar o nosso access token. E aqui a gente vai chamar com await. A gente não quer tratar, não quer testar a exceção mais. E nesse caso aqui, a gente está testando credenciais inválidas, né? Então, para ficar com mais semântica, vamos colocar aqui no teste invalid email, invalid password. Então, são credenciais inválidas. Na verdade, o password tanto faz, n password. A gente está testando, na verdade, o e-mail inválido. Então, a gente não encontrou um usuário com esse e-mail. O token que a gente vai receber aqui, eu espero que esse token to be null. Então, é isso que eu espero nesse teste. Vou rodar o teste novamente. E está aqui um erro. Não retornou nulo para a gente. Então, para resolver esse problema, o que a gente faz?
a gente a partir de agora vai ter que capturar um user da resposta desse load user by email repository e temos que fazer um if aqui. Se não retornar nenhum usuário, eu retorno com nulo. Vou salvar e está aqui, teste passando novamente. Bonito, vamos commitar. Estamos construindo nossa classe pouquinho a pouquinho, sempre baseado nos testes, né? Então, nesse caso aqui, a gente garantiu que o auth use case returns null if load user by email repository returns null. É isso. Beleza, show de bola. E eu vou encerrar essa aula por aqui, para não ficar muito longa. Ainda falta bastante coisa para a gente fazer no nosso use case. A próxima etapa aqui agora vai ser integrar o nosso use case com a biblioteca de criptografia, para a gente poder comparar agora a senha, né? Vai ser a próxima etapa, já que o usuário vai estar válido no próximo teste. Então a gente vai ter que comparar a senha. E aí depois que a gente comparar a senha, se tiver a senha válida, a gente vai ter que gerar um access token. Então a gente vai ter que integrar com uma outra biblioteca que é de gerar token. E aí se o token estiver válido, a gente vai ter que integrar com um outro repositório para atualizar os dados do token de acesso novo, né, na tabela do usuário. Então tem bastante coisa para a gente fazer aqui ainda. Vamos dar uma respirada aqui. Vou dar uma analisada no meu código com calma para ver se faltou alguma coisa aqui. E se faltar, eu já mostro na próxima aula. E é isso, pessoal. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida aí, qualquer sugestão, deixa um comentário para mim. Não esqueça de dar um like, de seguir o canal, por favor. Como eu falei para vocês, é a única forma que eu tenho de saber se vocês estão gostando do conteúdo ou não. Então é isso aí. Vejo vocês daqui a pouco. Até logo.